até o verso 16 na sequência. Como ele é um versículo de transição e nós estamos lidando com a eleição de oficiais na igreja, ainda entendo que esse seria um versículo muito oportuno para falarmos acerca dos oficiais da igreja. Ainda é um texto bem oportuno. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim as Sagradas Escrituras: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede também meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor bendito, nós te exaltamos, porque temos o privilégio de poder ouvir a tua voz. Mais uma vez, Senhor, sabendo que o Senhor é gracioso para conosco e não nos deixa andarmos segundo os nossos próprios pensamentos. Abençoa a pregação da tua palavra pelo poder do teu Espírito, a fim de que a tua voz poderosa, redentora, salvadora, restauradora se faça ouvir no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Interessante nós notarmos como que o exemplo na vida ele é fundamental em qualquer área. O exemplo ele é fundamental em qualquer área. É muito difícil você, dentro de uma estrutura como igreja, você conduzir as pessoas para viver uma vida santa, quando você ensina ou instrui, ou aquele que ensina, instrui, ou aquele que é oficial da igreja, não vive de acordo com aquilo que prega ou ensina. São duas mensagens opostas. Uma, o que é pronunciada verbalmente, e a outra contrária, como é vivida no dia a dia. Sem dúvida, isso é a maior confusão. É interessante, lembre disso, porque esse modo de Deus fazer revela o caráter do próprio Deus, que não apenas fala, mas age. Você não tem apenas a obra de Deus falando, o Deus que fala, mas você tem o Deus que opera, que age. Então a maneira, ele cria o mundo por sua palavra, mas você vê esse Deus criando o mundo segundo as suas ações, o modo como ele cria. E isso arrasta um conceito de doutrina muito forte. Por exemplo, ele poderia muito bem ter criado o homem juntamente com a mulher no mesmo dia. Ele o fez separado. Ele cria o homem, depois a mulher, e com isso ele arrasta uma doutrina dizendo: o homem é o cabeça do lar, a esposa não deve buscar ser o cabeça do lar. Esse é um assunto que era a introdução perfeita para a sequência que vem do verso 2 ao 16, que nós vamos tratar aqui na sequência, mas voltaremos a esse assunto no tempo oportuno. Mas apenas para que você entenda, ele não apenas cria com a palavra, mas com os atos, e esses atos revelam um modelo, e esse modelo precisa ser seguido. Deixa eu dar um último exemplo prático nesse aspecto. Não havia uma lei dizendo o sábado ou o dia do Senhor é para ser guardado. Deus não obedece lei, entende o que eu estou dizendo? Deus, ele age segundo a sua natureza. Nós, como homens, vivemos segundo a lei, que nós devemos lutar contra a nossa natureza caída. Deus não é assim. Deus é autônomo, e tudo o que ele faz é santo e perfeito. O que foi que ele fez? Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aí Moisés, lá no monte, recebe a ordem: lembra do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Você entende? O modelo da sua ação serviu como exemplo e lei para a igreja. O modo como ele agiu serviu de lei para a igreja. A igreja, ela é obrigada a andar de conformidade com esse Deus. Aquilo que ele fez
nos dá padrão. Nós acabamos de ler o texto de Pedro, quando Pedro vem dizendo do modo como vocês devem viver, aí ele diz, como Cristo Jesus, que sendo difamado nunca difamou, sendo caluniado nunca ameaçou. O exemplo dele precisa arrastar a sua vida, precisa ser o modelo de vida que você tem de viver. Isso não significa dizer que isso aqui é um conselho que ele está te dando, porque se Deus, o eterno Deus faz, é bom, e se é bom, é ordenado. Ou você acha que o Deus eterno faria alguma coisa que não é boa por natureza? Se Ele faz, é bom, e se é bom, precisa ser obedecido. Porque tudo isso eu estou dizendo para introduzir esse versículo 1 apenas. Porque aparentemente Paulo está sendo soberbo no seu modo de dizer, sede também, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que Paulo está criando um modelo ou ele está seguindo um modelo? Será que o modelo de Deus fazer não é o modelo que Paulo está fazendo? Será que então isso não é um modelo que deve ser implementado na nossa vida? O problema é que há limite no modelo. E o limite do modelo é o próprio padrão daquele que fez o primeiro ato. No caso, Jesus Cristo. Paulo disse, sede, pois, também meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você entender um pouco da conexão com o versículo, é só você olhar para o versículo último do capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo de volta, por favor, no verso 10, capítulo 10, versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo vem argumentando até o verso 33, até o 32, como eles devem proceder. Ele diz, eu ajo assim. Aí o verso 1 do capítulo 11 diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um modelo que eu estou estabelecendo aqui é o modelo do Evangelho, é a conduta que a igreja deve seguir. Isso coloca limites. Você sabe que no dia que você é recebido como membro da igreja, e você vai, no dia em que você vai fazer a profissão de fé, então vem as perguntas da profissão de fé, e dentre essas perguntas tem uma última normalmente, que diz assim, você se sujeitará a liderança dessa igreja, em tudo que ela ensinar, até o dia que ela não se apartar das sagradas escrituras, isto é, você vai obedecê-la até o dia em que ela não se afastar da verdade. Há um limite ali. Você não obedece à liderança cegamente, é porque essa liderança se submete a Cristo. Porque senão Paulo estaria dizendo, você tem de crer no pastor, não importa o que ele fale. Você tem de crer no líder, não importa o que ele ensina. Você tem que ter no líder, independente do que ele está expondo. É por isso a Bíblia é aberta, por isso o texto é aberto, por isso você está conferindo comigo o que está sendo dito, a fim de que você não seja enganado e pratique aquilo que está revelado. O limite está posto. Imitem os seus líderes, na medida em que eles imitam o seu Redentor, Jesus Cristo. Imitem o seu líder, na medida em que ele imita Jesus Cristo. Não imite o seu líder quando ele não segue a Jesus Cristo. Quando ele anda de conformidade com o seu próprio coração
e com seu próprio pensamento. Essas são verdades importantes que vão ser exploradas daqui como um tema, eu diria, a fim de que a igreja tenha consciência, juntamente com seus líderes, o que é requerido de nós e o que é requerido da igreja. Sede, pois, imitadores meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Como eu sou de Cristo Jesus. Eu preciso estar de acordo com os meus líderes, aqueles que foram chamados para esse ofício da palavra, ou para o ofício na igreja. Eu preciso ir para onde os meus olhos dirigem e para onde a perna me conduz. Não é requerido que a igreja católica requer, chamada obediência, não é que é implícita, ou fé implícita. O que é a fé implícita da igreja católica romana? A fé implícita da igreja católica romana é a fé em que o indivíduo, não importa de onde vem aquilo que é dito, se é dito pelo líder, precisa ser crido. Então, por que então nós devemos nos curvar diante de determinada estátua? Por que eu devo ter o Papa dessa forma? Por que eu preciso lidar dessa maneira? Porque eu tenho que confiar em tudo que ele diz. Porque que aquilo que ele fala não tem erro. Porque que a infalibilidade papal é uma realidade. Não importa de onde vem, importa é que eu preciso crer naquele indivíduo que está falando, porque ele é o líder. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está requerendo da igreja que tenha fé implícita. Você não tem de crer só porque a pessoa é líder. Você precisa crer se o líder ensina o que o Evangelho de Cristo ensina. Não se pode ter autoridade dessa forma, porque essa autoridade, ela suplanta a autoridade de Cristo, que é a autoridade sobre a igreja. Uma vez que as pessoas vão me seguir, quando eu não sigo o cabeça da igreja, que é Cristo. Logo, eu sou autoridade em pé de igualdade com Cristo. Não é isso que é requerido de nós, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Outro ponto importante, irmãos, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, ele diz o seguinte: Paulo, por essa causa eu dou graças a Deus, sem cessar, porque quando vocês receberam a palavra, receberam como palavra de Deus, como de fato ela de fato é. Quando nós anunciamos a palavra a vocês não receberam essa palavra como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato ela é palavra de Deus. Porque ela opera em vós. Veja que coisa interessante. Se você for lá para se você ler o texto comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:13, veja o detalhe no finalzinho que leva à fé, à salvação. Então não pode ser palavra meramente de homem, tem que ser palavra que procede do Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:13, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aquilo que temos ensinado, Paulo diz, vocês não recebem como palavra de homens, mas como palavra de Deus, e ela opera em vós a salvação. Se o que eu estou ensinando não foi ensinado por Cristo, se o que eu estou pregando não é a palavra de Cristo, como que haverá salvação na igreja? E como haverá fé?
É necessário que aquele que ensina, ensine a verdade. E como é, irmãos, que nós podemos lidar com os nossos líderes quando eles andam dessa forma? Como Paulo diz no texto de 1 Coríntios 11:1, imitando-os, seguindo seus passos, na medida que eles seguem a Cristo. Irmãos, essa é a linguagem. Filipenses capítulo 3, verso 17. Só vire a página comigo. Filipenses capítulo 3, verso 17. Acompanhe o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Veja o exemplo e a linguagem que Paulo utiliza aqui nesse contexto. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vê que coisa interessante. Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aí ele vai dizer dos que andam, os que não andam segundo o modelo que ele estabeleceu. Aí ele diz no verso 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então entenda, os que andam segundo o nosso modelo, esses são irmãos, são amigos da cruz de Cristo, enquanto os que não andam segundo o nosso modelo são inimigos da cruz de Cristo. Esse é o estreito relacionamento que existe entre o modelo que ele estabelece e o Evangelho. Não é um modelo pessoal, não é uma prática pessoal, é produzida pela palavra de Deus. A ponto dele dizer: os que não andam segundo o modelo que estabelecemos é inimigo da cruz de Cristo. O máximo que eu posso dizer quando alguém não faz o que eu mando é que ele é meu inimigo. O máximo que eu posso dizer, nem preciso dizer isso também. Mas Paulo não diz, ele é meu inimigo, ele não anda segundo o meu modelo. Paulo não afirma isso. Ele é inimigo da cruz de Cristo, porque o ponto dele não é ele, é a quem ele segue. É Cristo, o Evangelho. Esse é o exemplo que precisa ser estabelecido na igreja do Senhor. É o que ele está dizendo aqui, com todas as letras, irmãos. É parte do trabalho daquele que é oficial na igreja, ser exemplo do rebanho, ser exemplo da igreja. Não é à toa que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: você precisa ser padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis. Se o oficial da igreja anda de acordo com as ordenanças divinas para a edificação da igreja, certamente a igreja precisa e ela é obrigada a seguir o seu exemplo. E se eles não fazem, se eles não praticam, isso será usado contra eles no tempo oportuno. Nós não apenas ensinamos, nós somos exemplo do modo como a igreja deve andar. Por isso que o modo como um líder vai andar, o modo como aquele que é oficial da igreja deve andar, precisa ser um caminho para a santidade, a fim de que a igreja busque santidade. O caminho de retidão, para que a igreja ame a retidão. Um caminho de integridade, para que a igreja ame a integridade. Assim como é o ministro ou os oficiais da igreja, assim é a igreja. Já disseram, a igreja é a sua cara, a igreja é a sua cara. Mas isso não é isso não deve ser um elogio, porque uma vez
que você procura ser a cara de Cristo, é bom que a igreja seja a sua cara, uma vez que o meu trabalho e o trabalho daqueles que pastoreiam o rebanho é simplesmente mostrar à igreja como viver o Evangelho em várias áreas da vida. Se eu devo imitá-los, porque eles imitam a Cristo, eu preciso me submeter às instruções que eles nos dão, às exortações, a palavra, a verdade. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, fala essa verdade de maneira bela. Queria que você abrisse comigo o texto sagrado. Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, irmãos: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Não importa, você vai instruir a igreja e velar pela alma da igreja, como quem presta contas a Deus, e você vai lutar para que a igreja obedeça e seja submissa à verdade, mesmo que tenha oposição, você vai continuar fazendo, gemendo, sofrendo, em angústia de alma, mas você não vai deixar, só vai mudar o modo, vai ligar o modo sofrimento. Você poderia fazer com o modo alegria, você vai fazer com o modo angústia, com o modo sofrimento e peso, mas você vai fazer, você não pode deixar de fazer. E veja, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus do rebanho que nos foi confiado. Nós vamos prestar contas a Deus do rebanho que nos foi confiado. Imagina a igreja que não segue as verdades bíblicas pregadas. Que confusão seria num corpo natural se os membros não fossem guiados pela luz dos olhos, ou se o estômago tivesse fome e eu não quisesse nutri-lo. Todo o corpo não cumpriria a sua obrigação. Seríamos fracos. É necessário que haja consciência de que parte precisa ser nutrido para que todo o corpo siga naturalmente o seu caminho. O seu caminho. Negar as instruções ou não fazer o que é ensinado, irmãos, é ser oposição não ao líder, mas a Cristo. Esse é o grande ponto. Muitas vezes nós tratamos as coisas de modo pessoal. O problema do indivíduo não é comigo, é com Cristo. Uma vez que eu estou ensinando o que Cristo me mandou ensinar, uma vez que eu estou pregando o que Ele me mandou pregar, o problema dele não é comigo. E eu não tenho que levar para o campo pessoal, eu não tenho que achar que é um problema comigo diretamente. O problema dele é com o Evangelho, é com Cristo, é mais grave. É muito mais grave quando ele não se submete ao pastoreio. Você precisa, irmãos, olhar para os seus ministros e para os seus presbíteros. Considerem eles como membros do mesmo corpo místico com vocês e como membros oficiais ordenados pelo Senhor, em cujo bem-estar da igreja depende. Como você quer o bem-estar da igreja
se não quer o bem-estar daqueles que Deus colocou para cuidar da sua alma? Eu não estou falando de dinheiro nem de recurso, eu estou falando submeter-se aos ensinos da verdade. Como? Se você não alimenta dessa forma esse sentimento, você não cuida do seu próprio bem-estar e da sua família. É por isso então que nós somos ordenados, como Paulo diz em outro lugar: Igreja do Senhor, orai por nós. Se você sabe que esse é o papel do líder, ore pelos seus líderes, ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus diáconos, para que eles sejam um padrão de vida, exemplo de vida, para que eles ensinem não apenas com os lábios, mas com a vida. Ore por eles. Porque sim, veja, você está cuidando do seu próprio bem-estar, irmãos. Você não está cuidando do meu bem-estar, é do seu bem-estar. Uma vez que do púlpito da igreja ou na visita pastoral, o que se ensina é o evangelho de Cristo, não o nosso. O bem-estar é da igreja, não é meu. E se você não zela por esse favor, você não zela pelo teu próprio bem-estar, você não zela pelo bem da sua própria igreja, você não zela pela igreja. Então, quando você vê pessoas se opondo à liderança da igreja, sem motivo teológico, pessoal, particular, são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Não são inimigos meus, porque eles não zelam pela igreja, eles não zelam pelo corpo de Cristo, eles não zelam pela paz da igreja. Eles são inimigos do corpo de Cristo. Você não deveria prestar os seus ouvidos a pessoas que vêm fazer críticas à liderança, que não tem fundamento bíblico e teológico, são de cunho pessoal e desrespeitoso. Você não deveria fazer isso, porque você não está zelando pelo bem da sua própria alma, você não está zelando pelo bem da própria igreja, você não está cuidando da igreja do Senhor. Torne conhecido da igreja, porque esse é um papel da igreja. Cristo precisa ser conhecido pelo ensino e pela vida daqueles que Deus colocou para liderar o rebanho. Quantas vezes nós temos seguido o nosso próprio pensamento e não o pensamento da liderança da igreja que tenta instruí-lo na verdade? Quantas vezes nós queremos ensinar as pessoas quando não recebemos da parte de Deus autoridade para ensinar as pessoas? Quantas vezes? Não vai ser cobrado de você isso, e é isso, irmãos, digo isso com todo temor no meu coração. Certa vez, um certo momento, na nossa realidade, trabalhando no meio da igreja, encontrei alguém ensinando doutrinas contrárias ao ensino da igreja. E quando o chamei no gabinete para a conversa, a minha conversa foi: eu não estou lidando com uma ovelha que tem dúvida, eu estou lidando com um mestre que está ensinando sem autorização. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: quem lhe deu autoridade para ensinar essa igreja? Quem lhe deu, quem lhe revestiu de autoridade para que você instrua essa igreja? Vai ser cobrado de mim, do conselho, isso não é de você. Quem lhe deu autoridade para ensinar doutrina contrária ao que é pregado nessa igreja? Quem lhe autorizou a isso? Quem lhe revestiu desse poder? Eu não lembro de nós termos colocado a mão sobre sua cabeça. Eu não lembro de você ter recebido imposição de mãos. Eu não lembro disso. Zele a fim de que o que é ensinado seja puro, e puro na prática e na vida.
para o nosso próprio bem, irmãos. Seja conhecido dessa forma. As pessoas tratarem os seus ministros, né, desrespeitosamente, ou como estando acima deles, dizendo para eles como eles devem se comportar na igreja. Isso é estranho, isso é soberba. Estão esquecendo que não foi para esse papel que Deus os chamou. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só uma maneira é se não estamos vivendo de conformidade com o Evangelho de Cristo. Mas não pense que a mera oposição não vai ser cobrada quando não buscam a harmonia da igreja entre o que se prega e o que se ensina. O que se prega e o que se ensina. A palavra de Deus, no livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 17, eu queria que você rapidamente abrisse a escritura comigo. Colossenses 4, verso 17. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, 4:17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Atenta para o ministério que recebeste para o cumprires. É necessário que eles tenham garantia para fazer isso. O direito é cumprir o chamado que Deus te deu. Ajude, ore por aqueles que Deus colocou para serem exemplo no meio da igreja, do modo como nós devemos viver. Interessante pensar ainda, irmãos, que o Senhor Jesus aqui nos mostra que toda liderança, seja ela qual for, ela precisa refletir a glória do Evangelho de Cristo. Você pode, como pai, mandar o seu filho fazer alguma coisa que você sabe que não é correta. Você está usando a sua autoridade como pai, mas você talvez não entendeu. Se esse padrão serve para a igreja, serve para a família também. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Obedeçam o que eu digo, assim como eu busco obedecer ao meu Salvador. Eu posso simplesmente dar uma ordem, mas o poder dessa ordem está no poder do Evangelho. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Russell Shedd, pastor batista famoso, em que eu tive o privilégio de recebê-lo na minha casa, quando foi pregar no interior do Pará. E numa das tardes que não sabia nem com quem eu estava conversando, não tinha ideia, era um homem famoso, veio pregar na igreja batista e foi pregar na nossa igreja e na igreja batista, e o pastor pediu para ficar na nossa casa, ele ficou lá conosco. E eu lembro muito bem
que uma das conversas que estivemos ali à mesa, ele disse: eu tenho uma lembrança dos meus pais que nunca se apagam. Qual lembrança? Ele diz: a madrugada, os dois de joelhos orando. Aquilo nunca eu consigo esquecer. Talvez o pai nunca disse ore. Talvez nunca disse ore. Ele orava. Ele não disse leia a palavra, ele lia. Porque quando ele disser ore, ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que exatamente, irmãos, nós queremos com os oficiais da igreja? Nós queremos que Cristo, somente Cristo, seja exaltado na igreja. Os oficiais ensinarão pela vida e pela palavra como imitar a Cristo. E Cristo, somente Cristo, será exaltado. Vocês nos seguirão até que nunca nos apartemos de Cristo. Vocês virão após nós até o dia em que nunca nos desviarmos da palavra. Não haverá possibilidade da igreja simplesmente viver com ensinamento verbal, senão ele não dizia: imitem o meu modo de viver. Porque Deus apenas não falou, Deus não apenas disse haja luz, houve luz. Nós não podemos apenas falar, é necessário que a luz seja vista. É necessário que andemos de conformidade com ela, se queremos ver a igreja verdadeiramente edificada. Aproxima-se, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, a eleição de presbíteros e diáconos. Essa é a nossa responsabilidade com o corpo de Cristo. Essa é a sua responsabilidade com os oficiais da igreja. Sigam, respeitem, orem, se submetam na medida em que eles se submetem a Cristo. Na medida em que eles se submetem a Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque temos o privilégio e a oportunidade de ouvirmos a Tua voz mais uma vez no Teu santo dia. E sermos desafiados, Senhor, primeiramente como líderes, a seguirmos os passos do Senhor, andarmos de conformidade com o Senhor, e assim, pregando a Tua palavra com poder,
nós possamos também ver a nossa vida transformada e o modelo, Senhor Deus, aplicado à vida da igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus. Tem piedade de nós, tem misericórdia da nossa alma. E se há algo encarecido, algo que nós pedimos encarecidamente ao Senhor, é que mova a tua igreja a orar pelos líderes dela, porque essa é a responsabilidade daqueles que foram chamados para esse fim. Ajuda-nos na nossa tarefa, tem piedade da nossa alma e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.